Boa tarde, a paz, amados. Tudo bem com vocês? A paz para quem é do a paz, shalom, shalom para quem é do shalom. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe a vida de quem está participando dessa live. Quem for entrando, vai compartilhando essa live com alguém que precisa ouvir uma palavra, amém? Glória a Deus. Deixa eu pôr aqui o tema da nossa live. Hoje vamos falar sobre jejum espiritual. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Correria demais, gente. Hoje tá todo mundo em casa. Ontem e hoje aqui não tá tendo aula. E aí, para se organizar na live, virou uma correria. Mas estamos aqui para a honra e glória do Senhor. Amém? Quem for entrando, vai compartilhando essa live. Hoje o assunto é poderoso, como sempre. O Senhor vai falar poderosamente ao seu coração. Glória a Deus. Pega a sua água e o seu cafezinho. Vamos orar em nome de Jesus. Amém? Deixa eu ver se eu consigo mandar o link da live aqui no Instagram. No Telegram. Deus abençoe a cada um. Orar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. A paz, amiga. Seja bem-vinda. Deixa eu me mandar lá no grupo para avisar o pessoal do grupo. Só um pouquinho, gente. Glória a Deus. Pode vir queimar. Glória a Deus. Quem tá aí, fala pra mim se tá bom o som, se tá dando pra mim enxergar certinho. Shalom, amiga. Seja bem-vinda. Deixa eu tirar aqui porque fica refletindo. Gente, parece que hoje eu não me acertei com a minha ring light, não. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar para iniciar a nossa live, amém? Vamos falar sobre jejum espiritual. Parece que eu tô escura aqui. Foi, pronto. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, é na autoridade do nome de Jesus, Senhor, que nos revestiu agora com o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o escudo da fé, a espada do Espírito e as botas do Evangelho da paz. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, é na autoridade do nome de Jesus que eu repreendo todo ataque, contra-ataque, qualquer levante, Senhor, contra essa live, em nome de Jesus. Pai, acampe os seus anjos ao redor da minha casa, acampe os seus anjos ao redor do meu, guardando e livrando, Senhor, de todo o intento de Satanás. Em nome de Jesus, vem abrir os nossos olhos e os nossos ouvidos espirituais, Senhor, para entender o que está sendo ministrado. Fala poderosamente aos nossos corações. Tira todo bloqueio, toda a trava, Pai, que Satanás quiser intentar contra nós que estivermos aqui nessa live. Em nome de Jesus, eu consagro, Senhor, o meu celular, o celular de quem está assistindo, esse sinal de internet, o sinal de internet de quem está assistindo, ao Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo, toma o controle dessa live, toma o controle da minha vida, toma o controle da minha boca. Faz, Espírito Santo, o que o Senhor bem entender.
Em nome de Jesus, Pai. Coloca uma unção especial nessa live para quem estiver assistindo. Coloca uma unção especial, Senhor, para quem vai assistir depois. Traz quem precisa, Senhor, ouvir essa palavra. Em nome de Jesus, Pai. Que essa palavra venha falar poderosamente aos nossos corações e venha ficar cravada em nossos espíritos. Em nome de Jesus, assim eu oro, Pai, e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Tirei o óculos, mas vou pôr o óculos, senão eu não enxergo nada. E vou tirar essa música do fundo também. Amém? A palavra de hoje que vai ser ministrada está em Mateus 6,16, que diz assim, ó. E quando jejuardes, não vos mostreis contristado, como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, como que os homens, para que os homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para que não pareça aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vem em oculto te recompensará. Então o Senhor Jesus aqui, gente, ele tá falando assim para os seus discípulos, ó, quando você jejuar, você se arruma, você unge a sua cabeça, para que não parecer que você jejua. Muitas pessoas falam bem assim, mas quando eu estou jejuando, eu não posso falar que estou jejuando. O Senhor não está dizendo isso aqui. O Senhor está dizendo o quê? Que é sobre a intenção que está no seu coração. Se você for jejuar, você não tem que ficar mal ou que ficar, eu estou jejuando. Ele está condenando a prática dos fariseus, a hipocrisia de o quê? Querer mostrar aos homens que eles estavam jejuando. Isso que o Senhor Jesus está condenando aqui. Amém? Glória a Deus. Então é assim, eu posso falar que eu estou jejuando? Você pode. Você pode falar que está jejuando. Porque o Senhor, ele condena a intenção que está no seu coração. Agora, se você for falar que está jejuando para se aparecer, para parecer que está jejuando, para parecer legal aos olhos humanos, essa intenção ela é errada. Mas é necessário você falar para algumas pessoas que você jejua. Por quê? O Senhor, ele diz assim em Isaías, ó. Isaías 58, 6, 10. Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os oprimidos e despedace todo o jugo. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, recolhas em casa os pobres abandonados, e quando vires o nu, o cubras, e não te escondas da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderás. Gritarás, e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, e o estender de dedo e o falar iniquamente. Então, quando você está jejuando, dependendo de quem está ali junto com você, você precisa falar. Porque o Senhor, ele condena a prática de você estar maltratando o seu irmão. Ele condena a prática de você estar fazendo isso com o seu coração endurecido. Então, às vezes você vai estar jejuando, alguém vai chegar e vai te oferecer, e você vai falar não. E às vezes a pessoa preparou aquilo com tanto carinho que vai acabar ferindo o coração dela. É claro que você não precisa, não, eu tô de jejum, e fazer aquele escarcéu todo, porque o Senhor já deixou muito claro que a gente tem que se arrumar, tem que ser brando. Você vai falar, não, fulano, eu tô de propósito. No momento eu não tô comendo, eu estou em propósito de jejum. Glória a Deus, aleluia. Mas Jesus falou que não podia falar sobre jejum. Olha a intenção, gente. Vamos ler os versículos ali atrás. Ele está condenando a prática de você falar para o quê? Para se exaltar, para parecer que é mais espiritual. Se não pudesse falar sobre jejum, o próprio Jesus não tinha falado que ele ficou 40 dias de jejum. Ele contou para alguém que ele estava de jejum e foi escrito. Porque lá no deserto só estava ele estava sozinho. Se ele não tivesse contado, como é que a gente ia saber que ele jejuava?
Não é não? Glória a Deus, aleluia. Para que serve o jejum espiritual? Para que serve o jejum espiritual? A aproximação de Deus. O jejum em primazia, ele não é para você conseguir um bem, ele não é para você conseguir uma resposta. O jejum em primazia é para buscar ao Senhor Jesus, é para buscar a Deus, é para buscar mais o Espírito Santo. Ah, Rayane, mas é errado eu colocar aqui uma salvação do ente querido, uma cura, um bem? Não é errado. Mas a intenção do jejum é nos aproximar do Senhor. Nos aproximar mais ainda para ficar sensível, ouvir a voz, entender as visões, ter mais discernimento. Quando você vai para um propósito de jejum, que a sua intenção é só conseguir aquele bem, muitas vezes o Senhor, ele atende, né? Por misericórdia, porque ele está vendo a intenção do seu coração. Você não está entendendo que você está na ignorância. Então o Senhor, ele também leva isso em consideração. Tá? Mas em primazia é buscar ao Senhor. Tá bom? Rayane, eu posso pôr ali a salvação? Pode, gente. Mas a sua intenção, em primeiro, é buscar ao Senhor. Se aproximar do Senhor. Ficar sensível à voz dele. Aleluia. Glória a Deus. Rayane, para que serve o jejum? Disciplina e domínio próprio. O jejum, ele nos dá domínio próprio. Eva caiu num pecado de glutonaria. A palavra fala que o fruto era desejável aos olhos, porque ela não teve domínio próprio, ela comeu o fruto proibido e ofereceu para Adão. Glória a Deus. Esaú trocou a primogenitura dele por causa da glutonaria e a falta de domínio próprio por um prato de lentilha. Ele desprezou a primogenitura. Israel, quando ele estava no deserto, começou a clamar para o Senhor por carne. Eu quero carne. E isso é tão profundo, gente. Percebe uma coisa aqui, ó. Jesus falou que ele é o pão vivo que desceu do céu. O pão que desceu do céu foi o maná. Então, o que o povo ali estava falando? Se o Antigo Testamento ele é a sombra do Novo Testamento, o maná estava representando Jesus. E quando o povo de Israel começou a clamar por carne, não, nós queremos carne, eles estavam falando, não, nós preferimos a carne do que as coisas espirituais, do que a provisão do Senhor. Você entendeu o nível de frieza espiritual que aquele povo estava? Então, quando nós satisfazemos mais os desejos da carne, não temos domínio próprio, mais carnal a gente fica e despreza o espiritual. Então, o domínio próprio, ele nos traz muito disso, da submissão da nossa carne, de levar as nossas vontades cativas a Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Para que serve o jejum? Também para arrependimento e consagração. O jejum, ele é usado como uma forma de humilhar, de se humilhar perante ao Senhor. Pedir perdão por algo que aconteceu. O jejum, ele é usado para isso, para arrependimento e consagração. O povo de Nínive jejuou para que o Senhor voltasse atrás na decisão dele de destruir a cidade. Jesus, usando o jejum como consagração, iniciou o seu ministério depois de 40 dias de jejum. Amém? Gente, que calor. Pouco dia sem jejuar e a carne já quer se amostrar. Desse jeito. O jejum também, ele nos faz intensificar a oração. O jejum, gente, sem oração, ele vira dieta. Então, necessariamente, o jejum, ele precisa ter um período de oração e um período de leitura da palavra. Consequentemente, quando a gente começa a matar a nossa carne com o jejum espiritual, o nosso espírito, ele tende a prevalecer sobre o desejo da carne. Então, ele vai dar mais vontade de orar, ele vai chamar a gente mais para a palavra. Amém, gente? Parece que essa melhorou aí a luz. Então, quando a gente jejua, o nosso espírito tende a fazer o quê? Vamos orar mais, vamos jejuar mais, vamos se consagrar, se humilhar mais. Glória a Deus. Aleluia. O jejum também é
para buscar uma resposta e uma direção. Mas entenda, gente, todas essas coisas que eu estou explicando para vocês, elas vêm após o propósito principal, que é o quê? Buscar mais ao Senhor. Amém? Buscar respostas e direção. Algumas pessoas jejuam pedindo clareza nas suas decisões, tá? Esther jejuou para ter o favor do Senhor e conseguir chegar à presença do rei. Por essa direção, Esther jejuou. O povo de Nínive jejuou para pedir perdão ao Senhor e fazer ele mudar de ideia de destruir Nínive. Amém? Glória a Deus. O jejum, ele nos fortalece espiritualmente para as batalhas espirituais. O jejum, um versículo muito famoso é o Senhor Jesus falando, né? Essa caça só sai com jejum e oração. Por quê? Uma coisa, gente, é a gente estar com a vida bagunçada e a gente expulsar um demônio. Ou a gente está com a vida bagunçada e tem uma batalha espiritual. Quando você está numa batalha espiritual que você não tem uma vida assídua de jejum, oração e leitura da palavra, um demônio aparece no sonho para você e você enrola. Você fica, não sai o nome de Jesus. Você fica, e a língua... Por quê? Esse tipo de sonho está dizendo que não está forte espiritualmente. Precisa se fortalecer em jejum, em oração, em palavra. Vai expulsar um demônio. Uma coisa é você ficar lá pro demônio. Sai no nome de Jesus. Sai no nome de Jesus. Aquele demônio lá fazendo graça com a sua cara. Outra coisa é quando a sua autoridade espiritual ela tá potencializada com jejum. Não é que o jejum ele te dá autoridade espiritual. A autoridade espiritual vem através do nome de Jesus. Mas ele potencializa por causa da santidade e do seu cheiro no mundo espiritual. Então, se você tem uma vida jejuada, você vai falar, sai no nome de Jesus, o demônio vai sair. Não vai ficar fazendo graça. Amém? As pessoas... circula Reels, né, na internet. Ai, tiraram das Bíblias. Essa carta só sai com jejum e oração. Não é que tiraram. Algumas versões, tá? As versões da Bíblia é o quê? É os originais lá traduzido. Quando a pessoa vai traduzir, ela sempre coloca ali a interpretação dela. Então, dependendo da Bíblia que você pegar, não tem mais esse versículo, ou ele junta o versículo, ou separa. Então, nós precisamos achar uma Bíblia onde a versão é mais parecida com o original. Amém? Glória a Deus. Algumas Bíblias, hoje em dia, elas não vêm com a palavra diabo ou satanás, eles substituíram por outras coisas. Vamos lá. Tipos de jejum. Jejum total. O que é um jejum total? O jejum total é quando você fica sem comer e sem beber. O jejum, necessariamente, ele precisa ser... essa King James aí é ótima. Já peguem a indicação para quem estiver precisando de uma Bíblia e o mais perto possível da original. Amém? O jejum é necessariamente se abster de alimento. Necessariamente se abster de comida. Amém? Então, o que é o jejum total? O jejum total, a gente se abstém de água e se abstém de comida. Aonde que tem o jejum total na Bíblia? O jejum total na Bíblia tem em Esther. Gente, percebam, o jejum total, você precisa ter um direcionamento muito do Senhor para você entrar nisso. Todos os jejum precisa, né? Mas principalmente o jejum total. Por quê? Porque tem toda a questão que o nosso corpo não aguenta. Dependendo do clima onde você mora, não dá pra você ficar sem água. Esther jejuou 3 dias. Isso aqui é o máximo que eu recomendo. 3 dias sem água e sem comida. Amém? Elias, ele jejuou 40 dias. Moisés jejuou 40 dias sem comida e sem bebida, a palavra fala. Mas Elias, antes dele ficar de jejum 40 dias, ele foi alimentado por um anjo. Ele foi alimentado por um anjo. Moisés estava na presença do Senhor, recebendo os 10 mandamentos.
Então, essas duas questões aqui entra o sobrenatural. Entra o fortalecimento sobrenatural da onde essas pessoas estavam. Esther fez 3 dias no líquido e 3 dias sem comer. Amém? Jejum parcial. É um jejum onde você tem janelas de alimentação ou você fica só no líquido. Por exemplo, eu já fiquei 3 dias de jejum no líquido. Deixei aí água com gás. Quando eu ficava muito fraca, eu deixei uma água com gás e sal. Porque o sal, ele repõe os eletrólitos. Eu aprendi isso com uma professora minha, que ela é médica, tá? Ou no primeiro eu fiquei com muito medo de ficar ruim, então eu deixei um soro também. Se eu ficasse muito fraca. E tomei o soro no primeiro dia na madrugada, porque eu realmente, quando eu acordei para orar de madrugada, eu estava passando mal. Baixou ali a pressão com tudo. Outra janela. Fiz 40 dias de jejum. Aí o que acontece? Nesses 40 dias de jejum, eu só me alimentava às 6 horas da tarde. Eu tinha 1 hora e os outros eu voltava sem alimentação. Deixei liberada a água com sal, para caso os outros períodos eu passasse mal. Então isso é um jejum parcial, onde você fica um período sem comer, meia-noite ao meio-dia sem comer. Ou eu vou ficar num jejum só de líquido. Também dá. Ayane, como é que é esse jejum de líquido? Líquido, gente, não é você fazer a sopa ali pastosa e tomar, não. É só no líquido. Quando eu fiz esse jejum, eu fui adaptando. Porque o jejum, ele é assim, ó. Você começou a jejuar, o seu corpo ele já vai se acostumando. Então, você tem que ir deixando um pouco mais difícil. Nos primeiros, eu deixava o Gatorade, se eu passasse mal. Aí, depois eu tirei o Gatorade, deixei só água com sal. Hoje eu já consigo fazer só com água. Às vezes eu deixo um pouquinho de café por causa da dor de cabeça. Então vai muito da sua resistência. Os meus primeiros jejum, hoje eu falo e eu dou risada. Dou risada desses primeiros jejum que eu fazia. Começava ali num jejum de manhã. 6 horas da manhã eu apresentava meu jejum. Quando era 9 horas da manhã eu entregava. Aí, gente. 6, 7, 8, 3 horas de jejum. Vê se isso é jejum. Vê se isso é jejum. É jejum. É jejum. Deixa eu explicar algo pra vocês. 3 horas de jejum eu fazia morrendo, passando mal já. Com coisa que quando a gente vai fazer o exame, o médico pede 8 horas. No mínimo 8 horas. Então hoje, pra mim, um jejum tem que ser de no mínimo 8 horas, que é o que o médico pede. Acostumei com café sem açúcar. O meu café também é só sem açúcar. No mínimo 8 horas. Ayane, mas você fez 3 horas, eu faço 3 horas. As minhas horas de jejum é muito pouco. Então quer dizer que o Senhor não recebeu? O Senhor recebeu. Ele não deixou estabelecido que você tem que fazer um jejum assim ou assado. Ele deixou a intenção em algumas instruções. Quando você for fazer um jejum, você precisa, né, se ungir, escovar o dente, se arrumar, passar maquiagem. Quando você for fazer o jejum, você tem que estar em estado de humilhação. Você tem que estender a mão pro seu irmão. Não adianta você fazer um jejum. Quando a gente vai ficando sem comida, é natural a nossa carne começar a querer ficar nervosa, né? Irada. Então, você tem que cuidar. Aonde que você vai desenvolver o domínio próprio? Seu irmão vai chegar e você vai maltratar? Não, você tem que se segurar. Tem que se segurar e ser bondoso. O Senhor falou. Cuida. Veste se precisar. Se pedir esmola, você dá. O jejum, ele é um estado de quebrantamento e humilhação perante o Senhor. Isso agrada ao Senhor, o estado de quebrantamento. Ah, mas o jejum de tolo. Gente, tolo é quem não faz jejum e fala que o jejum é de tolo. Porque tudo que dói em você, o Senhor recebe. Tudo que doer em você, o Senhor recebe. 3 horas para mim eu fazia morrendo.
E o Senhor recebia. Na minha intenção, eu ainda fazia por causas, porque eu não entendia o sentido principal do jejum. Eu não tinha essa instrução. Então, eu ia lá fazer jejum para receber bem, para receber isso, para receber aquilo. Olha a Aline falando. A intenção totalmente errada. E mesmo assim, o Senhor recebeu os meus jejum. Por quê? Ele estava olhando o meu nível de entrega, de humilhação. Mas isso não é desculpa para a gente não submeter cada vez mais e mais a nossa carne ao Senhor. Isso não é desculpa para você não apertar o jejum. Toda vez que fica fácil demais, porque o nosso corpo ele tende a se acostumar com o jejum, nós precisamos dar uma dificultada. Eu venho numa rotina de jejum de anos. Vai fazer 3 anos que eu jejuo. Sendo que nos últimos 2 anos eu apertei muito o meu jejum. Hoje eu já faço 4 dias e meio no líquido. 40 dias de jejum. A maioria dos meus jejuns são prolongados. O jejum que eu tô agora é um jejum de 40 dias. Eu vou entregar ele dia 13 do mês que vem. Nesse jejum eu coloquei ali das 7h30 às 11 da manhã. Das 7h30 da noite às 11 da manhã. Mas pra mim um jejum desse é fácil. Não me aperta. O que eu fiz pra dar uma melhorada, um apertado, pra me submeter mesmo à minha carne? Tirei o glúten, o açúcar e o leite. Aí você já fica com pouca coisa ali pra você comer. Já é dolorido. Porque você tem que comprar produto. É muito raro um produto onde não tem açúcar. Ou não tenha... Você acha assim, ó, não tem açúcar, não tem glúten, ou não tem leite. Mas um que não tenha nada dessas coisas é difícil. Então você vive o quê? De cuscuz, tapioca, ovo. Eu prefiro comer comida. Eu chego da academia, eu vou comer comida. Porque você vai enjoando de cuscuz e tapioca. Agora eu achei uma pessoa que faz um bolo aqui de aveia. Muito bom. Tá me salvando assim quando dá uma vontade de comer um doce. Uma coisa diferente. Amém? Então esse é o jejum parcial. Aonde que tem o jejum parcial na Bíblia? Jesus fez um jejum parcial. Os 40 dias de jejum de Jesus fala que o quê? Ele teve fome, não fala que ele teve sede. Então ele bebeu água. Isso é um jejum parcial, só no líquido. Daniel fez 21 dias de jejum parcial. Se absteve de alimentos, de manjares, de suco. Era só água e legumes. Amém? Glória a Deus. Desse jejum de líquido, eu conheço pessoas. Ou ir aos poucos. Não, gente, radical não. Vai de pouco. Vai conforme a sua pouca força. Eu comecei com 3 horas de jejum. Depois eu aumentei para 8 horas de jejum. Depois para 24. E vai indo conforme o seu corpo vai adquirindo resistência. O seu corpo precisa adquirir resistência. Se você começa radical, você quebra o jejum no meio. E você quebrar o jejum no meio, é errado quebrar o jejum no meio. O Senhor fala assim, ó, você tem que votar conforme você consegue cumprir. Aquilo pelo qual você fez o propósito, já não é entregue totalmente como se você estivesse levando o jejum até o final. Então, vote, faça um propósito do Senhor conforme nós podemos cumprir e honre até o final. Comece de pouco. Eu consigo começar com 3, eu consigo começar com 8 horas de jejum, eu consigo, e vai aumentando. Até o seu corpo criar resistência. 40 dias de jejum, 50 dias de jejum, 21 dias de jejum. Eu faço esse jejum, mas eu tenho que 3 anos nessa rotina. Queria tirar glúten, lactose e açúcar, mas nunca fiz sem os 3. Não recomendo, então tira só o açúcar. O primeiro prolongado que eu fiz foi 70 dias. Eu tirei só o açúcar. 70 dias. Aí demorou uns 6 meses. Eu tirei o açúcar e o leite.
Depois eu tirei o açúcar, o leite e o glúten. O jejum mais pesado, gente, que eu fiz não foi nem os de líquidos, 3 dias no líquido, 4 dias e meio. O máximo que eu consegui no líquido é 4 dias e meio. Mas a minha estrutura, ela é, né, magra. Eu conheço gente que faz 70 dias. Mas não recomendo fazer 70 dias. A pessoa é médica, ela conhece o corpo dela, conhece sintomas. Dava algum problema, enfiava uma vitamina na veia. A Aline que tá aqui, ó. A Aline Matos. A Aline fez 21 dias no líquido. Conseguiu fazer 21 dias no líquido. Só que isso vai muito de estrutura e preparo espiritual. Você precisa estar um tempo já de jejum. Seu corpo precisa se acostumar com aquela rotina de jejum. Agora, o jejum mais difícil que eu já fiz não foi nem de ficar no líquido. Amiga, esse 21 dias no líquido eu fiquei... ela emagreceu bastante. Mas recebeu uns mantos bons, né, amiga? O mais difícil que eu já fiz foi o jejum de Daniel, gente. Por incrível que pareça, não é um jejum que você fica sem comer. Você come legume e você pode tomar suco. Eu não tomo suco porque eu tenho um volto. Mas você pode tomar água. Não pode industrializado, carne, derivado animal. E é assim, um jejum que você não fica sem comer. E eu fiquei doente, tive que quebrar o jejum. O peso espiritual dos 21 dias de Daniel, gente, é muito. É muito. Porque a gente tem que levar em conta a sua maturidade e resistência espiritual. Porque é todo um movimento no mundo espiritual. Percebe que quando você vai fazer um propósito de jejum, parece que tudo se ergue. Aparece gente oferecendo comida, começa a tribulação, o dinheiro começa a sumir. Por quê? Por causa do peso espiritual que vem sobre você. Então, é muito de você ter o preparo do seu corpo, ter o preparo espiritual. Então, por isso que eu falo, comece de pouco. De pouco. Rayane, qual que é a diferença de jejum, propósito e sacrifício? Aí, ó, teve gente mais testificando. 21 dias de Daniel foi difícil também. Aí, ó, os testemunhos dos jejuadores. Qual que é a diferença de jejum, propósito e sacrifício? O jejum, ele precisa necessariamente se abster de comida. O jejum é sobre comida. Amém? Algumas pessoas, eu fiz um jejum de rede social, eu fiz um jejum disso, um jejum daquilo. Isso já não é um jejum. O jejum necessariamente precisa ser de comida. Amém? O propósito é quando você se abstém de algo que te doa por um tempo. Por exemplo, eu vou fazer um propósito aqui de um ano. Perdão, gente. Um ano sem refri. Eu vou fazer um propósito aqui de ficar 30 dias sem rede social. Isso não é um jejum, é um propósito. O Senhor recebe também. Amém? Glória a Deus. Por quê? O Senhor recebe tudo aquilo que te dói na carne. Tudo aquilo que te leva à humilhação. Sacrifício. Vamos lá, vamos usar o exemplo do refrigerante. O sacrifício é algo que você entrega pro resto da vida. Você pode fazer um ano sem refri, propósito de um ano sem refri. Você pode fazer o sacrifício de o resto da vida sem refri. O resto da vida sem refri. Amém? Propósito. Algo que você entrega ao Senhor que te doa por um período de tempo. Sacrifício. Algo que você entrega ao Senhor que te doa pro resto da vida. Glória a Deus. Aleluia. Como, Rayane, que eu inicio um jejum? Primeiro, defina quando vai começar e quando vai acabar. Defina quando é que vai começar e quando vai acabar. Vou fazer 3 dias de jejum, vou fazer 40 dias de jejum, vou fazer 50 dias de jejum.
Antes, os meus propósitos de jejum era de 3 dias. Mas, gente, põe amor nas minhas palavras. Não vai sair querendo fazer 40 dias, 50 dias de jejum, sendo que você não ficou nem 24 horas de jejum. Eu já venho há 3 anos jejuando. Então, para mim, um jejum de 3 dias não faz cócega. Os meus propósitos de jejum são o quê? 40 dias, 50 dias, 21 dias. Mas lembra que eu comecei com 3 horas de jejum lá no começo? O corpo, ele vai criando resistência. Então, defina a data de começo e a data de fim do seu jejum. Defina o propósito do seu jejum. O meu propósito em primazia é buscar o Senhor, mas eu quero batismo no Espírito Santo, eu quero tomar essa decisão aqui, eu preciso de uma resposta, eu quero mais unção, eu quero um dom de discernimento de espírito. Ou eu estou precisando de uma provisão nessa área. Voltou, gente? Voltou? Amém. Glória a Deus. Não é que a gente perde quer dizer, a gente perde mesmo a resistência, né? Por conta de hormônio, por conta de o nosso corpo dar uma boa enfraquecida. A gestação, ela enfraquece a gente. Vai ali uns 2 anos pro nosso corpo recuperar daquilo, de toda a pressão, né? Porque o corpo, ele trabalha em alta pressão ali. Sobre muita pressão. Amém? Defina o propósito do seu jejum. Hoje em dia, os meus propósitos de jejum, eu peço pouca coisa de física ou material. É muito de espiritual. Senhor, eu quero o dom disso, eu quero mais unção naquilo. Senhor, eu quero tal coisa, sempre espiritual. Defina o que você vai entregar. Nesse jejum vai ser um jejum totalmente de líquido, ou vai ser um jejum onde eu vou me abster de comida por tanto tempo. Nesse jejum também eu vou entregar o açúcar, ou nesse jejum eu vou ficar sem celular. Defina isso, anote, gente. Isso precisa ser anotado para você não esquecer o seu propósito. Deixa bem definidinho lá. Visualizar é sempre bom para aquilo gravar no nosso cérebro. Amém? Defina o que é liberado no jejum. Vai ter açúcar? Não vou comer glúten? Vai ter lactose? Glória a Deus. Defina a sua janela de alimentação. Se vai quebrar o seu jejum, que período de tempo que você vai quebrar o seu jejum? Se você ficar doente, você tem que quebrar seu jejum. Amém? Eu fiz o propósito sem glúten, sem leite, sem lactose. Até o final do ano, eu estou no jejum de 40 dias com a janela de alimentação ali, sem me alimentar. Com a janela sem me alimentar. Mas o glúten, o leite e o açúcar, eu entreguei para o Senhor até o final do ano, por 5 meses. Mas eu deixei estabelecido, Senhor, tem o aniversário dos meus filhos nesse período, tem aniversário de pessoas importantes, então eu vou abrir janela de alimentação. Nesse dia que eu vou consumir o glúten, o leite e o açúcar. Amigo, mesmo que eu coma. Já se denomina jejum. Já se denomina jejum. Daniel ficou sem os manjares, sem o vinho, então ele comia aqui os legumes, mas ele não comia nada que desse prazer para ele. Nada que era prazeroso. Só o que mantinha ele vivo. Comer para viver, não viver para comer. Amém? Glória a Deus. Então eu deixei definido as janelas que eu posso comer. Porque, gente, o Senhor, Ele nos deu a comida, como eu falei agora. Comer para viver, não viver para comer. Ele nos deu a comida também pra gente celebrar.
comida também é uma dádiva, desde que nós sabemos comer direito. No Antigo Testamento, as festas de Israel, o Senhor ele tinha todo um cuidado do preparo da comida, do preparo da mesa, do preparo do que ia ser recitado. Você tem que cozinhar assim, ou você não vai colocar leite, ou você não vai fazer isso. O Senhor ele cuidou desses detalhes também da alimentação. Por quê? A gente se alimentar, celebrar é uma coisa boa. Nós também não temos que ir para esse lado do viver de jejum para sempre, ou só precisamos viver de jejum. Tem que ter um equilíbrio. Eu vejo assim, as pessoas sempre vão muito para os extremos, né? E tem a questão da temperança, que é um fruto do Espírito. Saber a hora de comer, saber a hora que a sua carne está muito saidinha e você precisa submeter ela a um jejum e uma humilhação. Então a gente tem que estar no Espírito, amém? Para saber quando é que você vai comer, quando é que você vai celebrar, quando é que você vai se abster de alimentação, ou um jejum que você tem que matar os seus prazeres, igual Daniel fez. Tem que ter a temperança, porque vamos muito para os extremos. E eu tô falando para vocês, a palavra tá batendo aí, mas tá batendo aqui também, porque eu já fui uma pessoa muito destemperada e que ainda precisa de mais temperança. Eu tenho isso de ir muito para os extremos. Ou eu vou fazer assim ou eu não vou fazer. O Senhor já trabalhou muito em mim com isso. Mas, do mesmo jeito que bate aí, bate aqui. E eu tô entendendo que o Senhor está falando comigo também. Então, Rayane, mas você faz esse tanto de jejum. Você faz 50 dias, 40 dias, 70 dias. Mas, gente, eu vou no médico. Eu faço exame. Eu tomo as vitaminas de cápsula. Se o exame não tá legal, eu vou lá e tomo as vitaminas na veia. Eu pauso o meu período de jejum. Não é só sair fazendo jejum. Você precisa de um acompanhamento médico. Eu li um livro do Luciano Subirá que se chama A Cultura do Jejum. Vou colocar lá no grupo do Telegram. Quem não tá no grupo do Telegram, o link tá lá na bio. Entra lá que eu vou mandar o grupo da Cultura do Jejum. Lá, o Luciano Subirá, ele vem com toda a parte espiritual do jejum. E depois vem uma parte que é só o médico falando. Sobre os benefícios de jejum, ou quando você não pode fazer jejum, ou se você tem tal doença, você pode com jejum. Se você tem tal doença, você não pode com jejum. Da última vez que eu falei com o médico, que ele faz as vitaminas na minha veia, Dr. Miguel, ele também é nutrólogo. Ele fala assim que um jejum saudável, 12 horas, no máximo 12 horas de jejum. Isso aí tá tudo bem, o seu corpo aguenta dentro dessa janela por um longo período de tempo. Ok pro corpo. Ele, inclusive, ele fez uma observação. Ele falou assim que as pessoas não falam dos benefícios do jejum, porque senão muita gente vai perder dinheiro. O personal trainer vai perder dinheiro, o nutricionista vai perder dinheiro, o médico vai perder dinheiro. Mas que o jejum ele é muito benéfico para a desintoxicação do corpo. Amém? Então vamos fazer com prudência. Quer fazer um jejum prolongado? Se planeje, prepare o seu espiritual, seu corpo, vá ao médico, vê se as vitaminas tá ok. Eu faço jejum prolongado, eu faço exames, coloca na veia se estiver precisando tomar na veia. Tome em cápsula se tiver precisando tomar em cápsula. Não é só sair fazendo. Porque dependendo do jeito que você faz, você vai estar maltratando o seu corpo. E a palavra do Senhor fala que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. Então você está pecando contra o templo do Senhor. Tem que ter prudência, tem que ter temperança quando você for fazer o jejum. Amém? Lembrando, faça um propósito de jejum que você consiga cumprir, para não ter que quebrar no meio e romper com aquilo espiritual que você estava construindo. Vote um voto que você consiga cumprir. Vale para o jejum. Amém? Glória a Deus. Começa de pouco, vai aumentando a janela. Se tá te doendo, gente, mas 3 horas é pouco. Tá te doendo, o Senhor está recebendo. Ele está recebendo. Você não tem que correr contra ninguém.
né? Sempre fica aquela comparação, porque tal pessoa, a Rayane faz 40 dias, eu tenho que fazer 40 dias, porque tal pessoa faz tanto. É conforme você aguenta. Você não tá correndo contra ninguém. Só ser melhor que você mesmo. Consegui 3 horas hoje, amanhã eu vou fazer 4. Consegui 4 horas amanhã, no outro dia eu vou fazer 5. E assim por diante. É sobre você e Deus. Amém? Glória a Deus. Ter uma vida jejuada. Prudência, lembra que eu falei? Prudência, temperança. Mas é importante nós, cristãos, termos uma vida jejuada. Primeiro, porque muitas das vezes, quando a gente se converte, nós precisamos passar por cura interior e libertação. O jejum, ele promove isso. A primeira coisa que acontece no jejum, eu escuto muito questionamento. Rayane, eu estou jejuando, mas o Senhor não está me respondendo. Se o jejum, ele é para nos aproximar do Senhor, percebe, o Senhor, ele é santo. Antes de tudo, ele vai nos santificar. Então, se você tem ferida na alma, o jejum vai tratar. O Espírito Santo vai trazer pra fora. Ó, você precisa pedir perdão pra tal pessoa. Ó, a forma que você tá falando não tá me agradando. Ó, você precisa refletir eu em você. E você não está refletindo eu em você com essas grosserias que você fala. Antes de tudo, gente, o jejum, ele vai nos tratar. Vai nos tratar para que nós entremos na presença do Senhor santos. Glória a Deus. Depois, gente, o jejum, ele vai ali, passou o período da libertação, da cura interior, apesar que libertação e cura interior é para sempre. A gente sempre vai ter algo que a gente precisa combater em nós mesmos. Porque a palavra do Senhor fala que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, nós sempre temos que estar submetendo a nossa carne. Depois disso, de você passar por uma libertação, de uma cura interior, vai te desenvolver domínio próprio, o Senhor te entrega dons num período de jejum, o Senhor te entrega visão, o espiritual, ele vai se abrindo para você. Por isso que é importante a gente ter uma vida jejuada, porque senão a nossa carne, ela começa a querer ficar comendo, a querer assistir série, a querer fazer tudo, menos orar e ler Bíblia. E se tem uma coisa boa no jejum, é a fome e a sede que a gente fica por jejuar, ler Bíblia e orar. O jejum, ele nos mantém espiritual. Ah, Rayane, eu não posso jejuar, eu tô grávida. Ah, Rayane, eu tenho isso e tô amamentando ou não posso jejuar. Eu falei pra vocês aqui, propósito, sacrifício, voto. Faz um propósito de orar na madrugada. Faz um voto de tirar refrigerante, que pra mim não é nem voto, é benção você tirar refrigerante da sua vida. Faça algo que doa na sua carne para submeter ela ao Senhor. Amém? Nós temos que ser espirituais. Fomos chamados para ser espirituais. Então precisamos sim ter uma vida jejuada. Manifestou um demônio ali. Rayane, vamos expulsar o demônio? Eu vou pegar minha Bíblia, óleo ungido e vou. Por quê? Eu tenho uma vida jejuada. Aí pensa, uma pessoa precisando de oração por cura ou precisando de uma unção de libertação. Não, manda ela esperar aí, eu vou orar, vou jejuar 3 dias. Depois eu vou. Nós temos que estar pronto. Nós temos que estar pronto. Ou a gente pensa que vai ser como? No avivamento. No avivamento vai estar andando pela rua, os demônios vai estar manifestando e a gente tem que chegar o bumbum neles. Sai no nome de Jesus. Temos que estar preparados. Temos que estar preparados. Ungidos. Amém? O jejum também, gente, nessa questão de unção. O Senhor Jesus, ele fala o quê? Não é possível você pôr vinho novo em odre velho. Porque o odre, ele vai estourar. Porque quando você tem o velho dentro de você, o novo não consegue entrar. Vinho, profeticamente, quer dizer unção. Se você tem coisas velhas dentro de você, se você ainda precisa de cura interior, de libertação, se sua carne está falando mais alto, como que a unção do Senhor vai entrar? Que odre que você tem aí para guardar essa unção?
Não tem. O jejum, ele vai tirar o velho. Vai deixar o seu odre novo, mais espaçoso. Faz um jejum hoje, recebe uma porção de unção. Faz outro jejum, o odre já fica maior, você recebe uma porção maior de unção. Aumenta o odre espiritual. Glória a Deus. E o jejum, como eu disse no começo, obrigatoriamente ele precisa ser acompanhado de leitura da palavra e de oração. Porque senão é só dieta. Tá? Lembrando de não perder a mão. Celebre quando é necessário celebrar. Deixe estabelecido no seu propósito ali quando que você vai consumir ou quando que você vai quebrar se precisar. E uma outra dúvida que as pessoas sempre me perguntam, nos meus jejum prolongados, gente, 40, 50 dias de jejum, eu oro todos os dias apresentando o jejum? Não. Tem pessoas que aprenderam a todos os dias apresentar. Não tem definido aqui na Bíblia isso. O Senhor Jesus não deixou uma definição. Então a gente faz conforme as nossas forças, conforme aquilo que a gente entende. Eu apresento no primeiro dia, ó, Senhor, meu jejum por essa causa e isso. E apresento no último dia, na hora de entregar. Já está estabelecido ali o que eu preciso. Pensa, gente, eu ficar 70 dias repetindo a mesma coisa pro Senhor. Quando é um curto período de tempo, tudo bem. Quando eu fazia de 3 dias, eu apresentava os 3 dias. Mas isso é eu que eu estou falando e não tem uma definição na palavra. Então, quando eu, Rayane, estou falando e não tem estabelecido na palavra, você ora e pede discernimento ao Espírito Santo. Porque ele trata a gente na nossa individualidade. Às vezes ele vai pedir uma coisa pra você, pra mim ele já pede outra. Amém? Glória a Deus. Vou deixar uma caixinha. Se alguém ficou com dúvida sobre jejum, manda lá que eu vou responder. Gente, lembrando. Tô indo, amiga. Glória a Deus. Tá difícil. Uma quer que eu vou pra São Paulo, a outra quer que eu vou pra Barra. Tá difícil. Vocês oram aí pro Senhor revelar o mistério. E vou deixar a caixinha lá. Eu preciso, gente, de 50 inscritos pra mim liberar a live lá no YouTube, pra mim não ficar dependente só do Instagram. Porque o meu outro Instagram foi bloqueado. Dependendo do que eu falo aqui, esse também pode ser denunciado. Sempre tem uns endemoniados. Tá? Então segue lá, eu deixei lá na bio o canal do YouTube e o nosso grupo do Telegram. Vou mandar esse PDF aqui das instruções de jejum lá no grupo do Telegram. Vou ajeitar ele aqui, tirar ele de cara de esboço, deixar as instruções certinho e vou mandar lá no Telegram. Tá bom? E vão lá. Entra no grupo do Telegram, vai no YouTube e se inscreve, manda pro pai, pra mãe, pra me ajudar. Tá bom? Foi muito bom estar aqui com vocês. Deus abençoe. Ó, beijo e até a próxima.